Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde. Meus queridos amigos, eu não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas é um prazer muito grande estarmos juntos aqui mais uma vez. Hoje a nossa apresentação vai ser um pouquinho diferente, porque nós temos um convidado especial aqui com a gente hoje. Nós temos o Isaac conosco. Daqui um pouquinho eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho e contar um pouquinho do lindo ministério que ele e a família dele têm feito no Brasil. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma palavra de oração e pedir a presença de Deus aqui com a gente. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esse dia, pela essa oportunidade que nós estamos tendo de ministrar um pouquinho, de conhecer um pouquinho mais das bênçãos que o Senhor tem feito na vida, do Isaac, da família dele e do lifestyle que eles têm servido de uma maneira tão bonita no Brasil. Queremos convidar que o Senhor seja o nosso convidado de honra, que a sua presença possa estar aqui, que o Senhor abençoe as pessoas que vão estar escutando esse vídeo também, e que um dia muito em breve que nós possamos te ver face a face e te adorar em espírito e verdade. Obrigada por tudo, bom Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Gente, para quem não conhece o Med Missionary, nós temos um treinamento para médicos missionários. Esse treinamento é de 8 semanas, é tudo 100% online. E ali nós falamos que nós somos pessoas comuns que desejam alcançar outras pessoas por meio da saúde e do evangelho. Nessas 8 semanas aí, a gente ensina as leis da saúde, né? A importância de exercício, caminhada, que acredito que vocês vão estar escutando aqui também um pouquinho do plano de saúde, do estilo de vida, desse projeto de Lifestyle Serra do Cipó. Daqui a pouco o Isaac apresenta pra gente. Mas no Missionary também, além de aprender a cozinhar as comidas às bases de plantas, nós somos especializados em doenças autoimunes. Então, aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade aí, vai ao médico, o médico fala que tem que tomar um remedinho aí para o resto da vida. A gente já aprendeu que com a mudança do estilo de vida, você vê resultados incríveis. Usamos também remédios naturais e a gente tem muita informação boa para você conseguir se formar para ser um promotor da saúde, o famoso coach, né? Ensinando aí a pessoa ao mundão afora como viver uma vida mais saudável. Nós temos também um protocolo, a gente dá ali passo a passo como fazer esse protocolo para também as doenças autoimunes entrar em remissão. Se você tem a oportunidade, visite a gente, é www.medmissionary.com. Eu vou deixar aqui no link para vocês acessarem também. Mas vamos lá, hoje nós vamos escutar um pouquinho o Isaac Santos, correto, Isaac? Correto. Muito bem, seja muito bem-vindo, Isaac. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui, de vir testemunhar um pouquinho de como Deus tem abençoado o seu ministério e o seu trabalho aí no Brasil. Você pode falar um pouquinho, por favor, da sua história? Então, eu sou paulista, filho de baiano, criado em Rondônia, e nós estamos morando aqui no norte de Minas, na Serra do Cipó, no lifestyle. Antes de vir para cá, a gente estava no Wildwood, na Geórgia, nos Estados Unidos, né? E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre o plano de saúde divino. Que plano é esse, né? Como nós podemos adquirir esse plano? Qual é a mensalidade para esse plano? Eu acredito que a gente pagaria o dinheiro que pedissem, né? Se a gente falar que tem um plano de saúde, esse foi inventado pelo próprio Deus, né? Então, só que às vezes o próprio Deus faz as coisas um pouquinho difícil para a gente, né? Então, realmente, vamos descobrir qual é essa dificuldade, como a gente pode realmente lidar com essa situação. Legal. Pode começar então a sua apresentação, Isaac, falando ali um pouquinho do plano de saúde. Você está sozinho? Você tem filhos? Vocês estão Hum, localizados na Serra do Cipó. Serra do Cipó é em Minas, correto? É em Minas. Serra do Cipó é um parque nacional, é uma reserva nacional. É um local conhecido pelas muitas cachoeiras, vêm turistas do mundo inteiro, tem uma biodiversidade muito grande.
Então, a gente está nas serras, nas montanhas, altitude de 960 mais ou menos, ar bem fresco, temperatura bem a menos, né? E é uma região turística. Então, só que como a gente está nas montanhas, tem bastante pedras também, né? Então, assim, a gente costuma dizer que aqui o metro de cascalho mais caro do Brasil. Ah. Embora a gente está no campo, a propriedade aqui é extremamente cara. Hum, tá. Vocês estão ali, quantas horas mais ou menos ali de São Paulo, do centro de São Paulo? De São Paulo dá umas 9 horas. Tá. De Belo Horizonte, que é a capital de Minas, dá 2 horas norte, Tá. 100 quilômetros de Belo Horizonte. Legal, legal. Então vamos É, lá, a gente está ansioso para ver qual que é o plano de saúde que a gente precisa adquirir, o plano de Deus. certo. Então, mas antes de falar do plano de saúde divino, vamos tentar ver algo que a gente conhece muito bem, que é o plano de saúde dos homens, ou os nossos planos de saúde, né? Então, se a gente for ver os nossos planos de saúde, eles garantem que a gente tem saúde ou ele nos ampara na doença? Ele nos ampara na doença, né? Se ele nos ampara na doença, eles são plano saúde ou plano doença? Plano Na doença. realidade, são planos doença, né? É um plano de uma doença segura, de Sim. uma doença barata, né? Porque a gente vai ficar doente, nós vai precisar pagar rios de dinheiro para ser atendido, para ser cuidado. Então, é um plano de uma doença barata. Será que isso é tudo que a gente quer dessa vida? É ser atendido nas nossas doenças? Então, o verdadeiro plano de saúde divino é esse. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. E isso que é o ponto, porque nós gostamos de fazer as coisas para a honra e glória de quem? De nós mesmos, né? Mas o Senhor, ele pede, olha, faça tudo para a honra e glória minha. Por que ele pede? Porque se a gente fizer, ó, esse plano de saúde divino foi dado para Adão lá no Éden, né? Quando Deus falou, olha, seja um agricultor, lavrai o solo. Ali no solo ele tinha, Adão tinha o quê? Tinha exercício, tinha ar fresco, tinha luz solar, tinha, ele com certeza ficava bem sedento, então bebia água, estava cultivando alimentos saudáveis. Uma vez que ele passou o dia exposto à luz solar, os níveis de melatonina à noite era muito alto, então o repouso era garantido. E uma vez que ele já tinha obedecido essas 6 leis da saúde, era muito mais fácil para ele dizer não para suas inclinações, né? Se bem que Adão não tinha inclinação. Mas para a gente é muito mais fácil ter domínio próprio. Hum, E outra coisa, ali, quando a gente trabalha no campo, a gente planta, trabalha duro. Se Deus não abençoar o trabalho, não mandar chuva e sol, nosso trabalho é em vão. Então, o plano de saúde divina foi estabelecido lá no Éden, quando Deus pegou e pediu para Adão lavrar o solo. Deus sabia o que, que ele estava pedindo. Ele sim. estava pedindo para ele trabalhar. E quando ele trabalhasse para cultivar o solo, para embelezar e produzir alimento, ele estava trabalhando para a sua própria saúde, né? E sem falar que não tinha esse cansaço que hoje o trabalho tem. Então, ele tinha realmente o real gozo no serviço. Mas vocês já ouviram falar de um seguro de vida? Muita gente anda aí vendendo um seguro de vida. Só que o seguro de vida garante que as pessoas tenham vida? Não. Ele só conforta os outros dando uns trocados na sua morte, né? Então, é seguro de vida ou seguro de morte? Então, a gente precisa tomar cuidado com as palavras, porque os homens nos enganam com as palavras, né? E são palavras bonitas. Por isso que a Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. O homem não foi feito para ser confiado. O homem foi feito para quê? Para a gente amar. Por que foi feito para amar? Porque prova que amou quando o homem prova que não merece. E você continua tratando bem. Aí realmente ficou claro que você está amando o homem, né? Porque tratar bem a quem merece, quem te trata bem, quem não pisa na bola, tudo.
isso qualquer um faz. Uhum. Isso, né? Os filisteus fazem, aqueles que não, os ateus fazem. Agora, amar, tratar bem aqueles que estão tentando te enganar, isso é divino, né? Esse é o verdadeiro, e esse é o verdadeiro seguro de vida, e único. Sabe o que que é? O sangue do Cordeiro. Esse vai segurar a nossa vida, não só por esses, nos dando paz neste mundo, mas nos garantindo a vida eterna. Então, o verdadeiro seguro de vida é o sangue do Cordeiro. E o verdadeiro plano de saúde, esse vem de Deus. Outra coisa, o plano de saúde de Deus a gente não paga, não tem como a gente adquirir por dinheiro. É um plano Hum, que precisa ser o quê? Obedecido. Esse hum, é outro ponto interessante, porque não podemos pagar para ninguém obedecer, não tem valor a não ser a nossa obediência. E a nossa obediência tem que ser de coração, não simplesmente para curar a minha doença. Se eu tenho uma dieta saudável para curar uma doença, a partir do momento que a doença foi curada, eu vou fazer o quê? Voltar a comer tudo errado. sim. Resolver o problema? Vai causar outra doença mais tarde, vai viver aquele ioiô indo para lá e para cá. Então, a verdadeira obediência é uma mudança do coração, é uma mudança dos gostos, é uma reconfiguração da mente, do coração. E isso é impossível a gente fazer por nós mesmos. Por Uhum. isso que temos que tomar muito cuidado com a reforma de saúde, ela gera muitos legalistas. Pessoas que acham que vão conseguir a sua cura por um prato de comida, ou por uma quimioterapia de ervas. Então, assim, a nossa saúde não depende disso. Deus colocou isso para nos auxiliar, colocou. Mas, assim, o nosso coração precisa. A nossa saúde vai estar restaurada mesmo quando esse seguro de vida for aplicado e o sangue do Cordeiro mudar o nosso coração. Aí sim a gente vai ter forças para obedecer pelo motivo certo. E aí, mesmo que morramos, a gente fala, estaremos em paz. Lembra dos hebreus? Indo para dentro da fornalha e falando, nosso Deus tem poder para nos tirar de lá e nos livrar. Mas se, louvado seja o nome de Deus, nós não te obedecemos, não nos curvaremos à estátua. Da mesma maneira, se Deus quiser me curar, Ele vai me curar com a minha dieta saudável, com exercício, tudo. Mas se não, não nos curvaremos aos remédios de Babilônia, porque só existe um meio. Nos é revelado que só existe um meio. Existem muitos meios de cura, mas só um aprovado pelo céu. E esse é através dos remédios do Senhor. Hum, Então, mas eu, como ninguém, como todo mundo, a gente não quer se subordinar ao plano de Deus, a gente quer o nosso próprio plano de saúde. E se a gente acha que a gente trabalhar duro, na época eu tinha 34 anos, eu tinha um plano de saúde da Golden Cross. Era um dos melhores na época. Então eu achava que eu estava bem, porque eu tinha um plano de saúde, tinha trabalho, tinha uma carreira, estava. Em 2006, é bom passar um mês de férias, né? Eu passei um ano de férias na África do Sul, com minha esposa e meus dois filhos mais velhos. Então, assim, nessa época, eu achei, nossa, eu era novo, estava, assim, subindo na carreira, tinha acabado o mestrado, estava com um doutorado pronto para continuar o doutorado na Escola Paulista de Medicina. A gente foi passar um ano na África do Sul. Um ano de férias e um ano de aprendizado. A gente estava estudando inglês também. Então, nessa época, foi uma época, assim, crucial da nossa vida, né? Onde a gente realmente teve um tempo muito agradável ali na África do Sul, aqui é no Cabo da Boa Esperança, mas, como tudo não é mar de rosas, a África do Sul, além de ter a parte assim que parece o primeiro mundo, tem uma do lado, mora assim, as duas realidades moram bem do lado, o contraste é assim muito grande. E lá eu fui exposto a essa miséria que existe lá na África. E quando eu fui exposto, isso despertou no nosso coração sabe aquele desejo de criança de ser missionário? Todo mundo tem.
por que não passar um ano na missão? Depois de um ano como missionário, a gente faz o que quiser da nossa vida. E aí a gente tentou. A gente tentou ser missionário lá. E eu mandei o currículo para vários lugares lá na África. Ninguém estava tão empolgado com o meu currículo como eu mesmo. E só um local, Lesotho, um país aqui, ó, que fica no meio da África do Sul. Eu fui lá nesse hospital adventista chamado Hospital Malut para uma entrevista. Quando eu cheguei nessa entrevista, eu olhei, no Brasil, eu não jamais trabalharia num hospital naquela situação, naquelas condições. No Brasil, eu só trabalhava em hospitais particulares, porque eu me achava altamente qualificado. Eu não queria me subordinar às condições de hospitais públicos. Mas ali na África, o melhor que podia vir do coração do Isaac estava ali. O altruísmo, não, eu vou servir esse povo, não importa isso, não importa o que. Sabe? O altruísmo que podia ter no meu coração foi despertado, eu estava ali disposto. Aí o diretor do hospital veio e falou: Isaac, não vai dar certo. Olha, eu vejo as suas qualificações, tudo, mas não, não vai dar certo. Ele me dispensou. Quando ele me dispensou, eu fiquei assim tremendamente abatido, né? Foi assim como colocasse o meu orgulho lá no pó. Hum. E eu me senti humilhado. E geralmente na minha vida eu já tinha me sentido humilhado outras vezes. E o que eu fazia? Eu esperneava, brigava, falava: esse ignorante, não sabe o que faz, e bola para frente. E levantava a minha dignidade e saía, continuava a minha vida, porque afinal de contas eu era muito bom para ser abatido por essas coisas. Nessa situação lá na África, longe de todo mundo e de todos, eu tive uma atitude diferente, pela graça do Senhor. Eu me ajoelhei e falei: Senhor, eu acredito que o Senhor está falando para mim que eu não estou qualificado para trabalhar para ti, porque não é possível. Não é esse homem, porque esse homem vê como eu vejo as minhas qualificações. Senhor, se é o Senhor que está me falando que eu não estou qualificado para ser um médico missionário, Senhor, eu desisto, porque nada que eu faça vai me qualificar para ser médico missionário e acabou. Eu desisto e eu vou seguir minha vida, cuidar da minha família. Se o Senhor quiser me chamar quando eu tiver gagá, tiver aposentado, é o Senhor que vai determinar, porque olha, eu já descobri uma coisa: o melhor que eu possa fazer para me qualificar para ti, Senhor, não é o suficiente. O Senhor é muito exigente. Aí eu desisti. Aí eu desisti. 3 dias mais tarde eu recebi um chamado, sabe para quê? Para ser missionário nos Estados Unidos. A princípio eu pensei: nossa, eu sou tão qualificado para a África que Deus, a África não me merece. Deus, eu sou um missionário tão qualificado que Deus me mandou para os Estados Unidos. Só que aí eu cheguei lá nos Estados Unidos, lá no Wildwood, nessa instituição, e eu fui com visto de missionário para os Estados Unidos. Eu cheguei lá e eu comecei a conhecer essas criaturinhas aí, ó. Essa senhora, quando eu tirei a foto com ela, ela devia estar com uns 93 anos. Essa senhora, quando ela estava um ano atrás, mais ou menos, quando ela estava com 92 anos, ela foi lá na administração e falou: olha, eu quero um trabalho, que eu estou muito entediada em casa. E aí eles deram o trabalho para ela no lifestyle. E aí ela corria atrás dos hóspedes para fazer os hóspedes manterem a escala. Era uma das monitoras dos hóspedes. Então, quando eu me deparei, comecei a trabalhar com esse senhor, com esses idosos. Esse senhor, ele tinha 94 anos na época que eu cheguei lá no Wild. Ele tinha 84, eu tinha 34. Só 50 anos de diferença. Só que esse senhor era mais estudioso, era mais serviçal, mais prestativo. Ele era humilde, ele era simples, ele era algo assim que eu comecei a olhar para ele e perceber o que era ser um missionário. E isso, assim,
foi abrandando o meu espírito arrogante e presunçoso. Eu lembro que teve uma vez eu cheguei lá e esse senhor Earl Qualls estava lavando o banheiro. Eu saí assim indignado no corredor. Chamei uma menina da limpeza, falei: "Ei, vem aqui, limpa o banheiro, você, o chefe da UTI, o fisioterapeuta da UTI não, da hidroterapia. O fisioterapeuta formado em Loma Linda está lá lavando banheiro porque você, minha da limpeza, não faz o seu trabalho. Vai lá lavar o banheiro." Ela falou: "Não, não, aqui cada um limpa a sua sujeira." Eu: "O quê? Cada um limpa a sua sujeira." Aí eu voltei, esse homem lá, ó, lavando o banheiro, como quem estivesse preenchendo uns formulários ou fazendo qualquer coisa sem o menor preconceito. Nossa. Então, quando eu vi aquele senhor feliz lavando o banheiro, isso me lembra, sabe, de quem? De Jesus. Hum, Na véspera de Jesus fazer a obra que mudou todas as nossas vidas e que mudou a vida de todo o planeta, que foi a obra dele morrer na cruz. Na véspera, sabe o que ele estava fazendo? Lavando o pé dos discípulos, porque uhum, eles se achavam muito exaltados para lavar o pé um dos outros. uhum. Entendeu? Então, isso foi quebrando, sabe? O meu orgulho. Essas coisas. E adivinha quem estava lavando o banheiro daqui na semana seguinte? O Isaac. Aí o Isaac estava lavando o banheiro. Até uns dias atrás eu estava lavando o banheiro também aqui no Lifestyle, na Serra do Cipó. Então, realmente, o Wildwood foi uma experiência para mim, mas eu fui lá para Deus me mostrar o que era ser missionário. Porque quando eu estava na África querendo ser missionário, eu era muito arrogante. Eu era mais arrogante. Eu não posso dizer que eu estou curado, né? Porque, assim, essas coisinhas a gente tem que lidar diariamente, tem que morrer por eu e deixar. Então, mas eu alimentava demais o meu orgulho e minha presunção. Então, lá na África, realmente eu não estava nem um pouco qualificado para representar a Cristo. E eu considero que agora ainda não estou. Nós estamos aprendendo. Eu acredito que a gente vai ter toda a eternidade ainda para aprender, porque o amor de Deus e a nossa pecaminosidade nos é dito que é assim, é tão discrepante, é mais discrepante do que a distância da terra e do céu. Então, Hum, olha, você não consegue enxergar a distância da terra e no céu. Então, a gente jamais consegue enxergar a nossa pecaminosidade diante da pureza e do amor e do espírito de serviço do Senhor. Então, isso foi quebrantando o coração orgulhoso do Isaac. Essa senhora com 90, estava com uns 96, 97 anos, ela, na igreja, ela falou: gostaria de agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus que nessa semana eu acabei de renovar a minha carteira de motorista. E agora só vai vencer quando eu tiver com 101 anos. Estava feliz da vida. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, essas pessoas que eu estou te contando, elas obedeciam à lei da saúde de dormir cedo, acordar cedo, comer uma comida bem simples, ser temperante. Não porque elas eram doentes, mas elas hum, obedeciam essas leis, sabe por quê? Porque elas tinham um coração renovado pela graça de Deus. hum, Entendeu? Então é muito fácil a gente se tornar um reformista em saúde ou um praticante dos hábitos saudáveis quando você está com doença, quando você está com um problema. Mas isso não quer dizer que o seu coração está transformado, hum, né? Que você tem gozo em fazer a coisa certa, né? Então, realmente, prova que a gente tem gozo de fazer a coisa certa. Se você estiver morrendo, você vai continuar fazendo a coisa certa, porque você sabe que é certo e não tem outro caminho, né? Eu lembro que teve uma senhora, quando eu cheguei no Iowa, eles tinham um hospital de tratamentos naturais, que eu acho que foi o último hospital que se teve no mundo de tratamento natural. Eu trabalhei lá até eles fechar. Nesse hospital de tratamento natural, eu lembro que teve uma senhora que morreu lá com câncer. E essa senhora,
assim, ela impactou demais a minha vida. Por quê? Porque eu entrava no quarto dela, eu lembro uma das primeiras vezes que eu entrei no quarto dela, eu olhei para ela e fiquei extremamente assustado, porque a gente conseguia ver, sabe, os ossos do crânio, assim, tudo deformado, parecia uma caveira viva. O braço dessa finurinha. E essa senhora, nossa, o que que eu vou falar para essa mulher? Bom dia, pode ser o dia da morte dela. Como eu vou falar como vai? Ela está indo para a sepultura. Aí eu fiquei Hum, sem graça, falei assim, oi, eu posso verificar os seus sinais vitais? Aí ela começou a falar comigo. Ela abriu a boca. Oi, Isaac, tudo bem com você? Eu estava de crachá, tudo bem com você, meu filho? Como foi sua noite, sua família? Você mora com a família? Nossa, hoje de manhã eu acordei aqui, o sol brilhando aqui, olha, e nessas flores, os passarinhos estavam cantando aqui. Foi um despertar tão especial. E ela começou a falar. Era a hum, criatura mais dócil do mundo. Então, hum, eu entrei no quarto com dó dessa senhora, que já era vegana há mais de 30 anos. Já tinha uma dieta, mas estava ali morrendo de câncer. Só hum, que o coração daquela mulher era um coração que eu não tinha. Eu entrei no quarto com dó dela. Eu saí do quarto com dó, sabe de quem? De mim mesmo. Porque eu não hum, tinha a fé daquela mulher e a conexão que aquela mulher tinha com Deus. Então Deus foi preparando muitas coisas para quebrantar o meu espírito. E aí, olhando para aqueles idosos saudáveis que obedeciam o plano de saúde de Deus, e obedeciam com alegria, não porque estavam doentes, né? Aí eu comecei a olhar para mim mesmo e me perceber que eu tinha alergia, tinha sinusite, tinha cefaleias, tinha taquicardia, dores nas costas, intestino preso, insônia, sobrepeso. Eu tinha 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. Tinha uma raiva incontrolável, tinha remorso, ressentimento, e aí vai, e um vazio na alma. Então, assim, são problemas muito. Esses que eu coloquei aqui na tela são os físicos, mas às vezes os problemas que corroem e que causam mais dor e sofrimento não são esses físicos, é aqueles do coração, da alma, desconsolada, achando que está sozinha neste mundo. Então, realmente, tivemos lá uma experiência singular. Lá, eu costumo dizer que Deus nos colocou num programa informal para capacitação de missionário terapêutico. Por que missionário terapêutico, não médico missionário? Porque a palavra médico missionário é uma tradução assim muito desapropriada do termo no original. O original é um medical missionário, medical é adjetivo e missionário substantivo. E medical não significa médico em português. Medical é tudo terapêutico, tudo relacionado à saúde. O, a palavra em português médico, profissional, o substantivo médico, no inglês é physician. Então, assim, quando traduzir esse termo, eles substantivaram uma palavra e adjetivaram outra e não tem o significado que deveria ter. Então, missionário terapêutico, missionário da saúde, esse sim que está se referindo ao que o termo no original fala. E nesse programa, Deus nos colocou para morar lá no Iowa, em uma casa que ficava 2,5 km do hospital. Eu tinha que estar no hospital 6 horas da manhã. Depois de um ano na África, eu não quis consumir as nossas reservas comprando carro. Então, eu comecei a caminhar 2 km de manhã, 2,5 e 2,5 km à tardezinha, voltando para casa. Ao ar livre, na luz solar. Aí eu comecei a ir para a cama cedo, porque eu tinha que acordar cedo. Wild tem um centro de vida, uma loja de produtos naturais e eles nos davam o auxílio sobrevivência que eles dão, que é o auxílio de despesa, eles nos davam com dinheiro da própria instituição e nesse dinheiro a gente só podia comprar nessa loja. Então a gente tinha que ir lá comprar alimentos saudáveis. E toda vez que o alimento começava a acabar, a gente começava a se controlar, não comer demais, porque senão a gente tinha que andar 5 km para comprar mais.
Hum. E aí a gente começou a perceber, quando a gente mudou todo o nosso estilo de vida, a gente começou a perceber que o nosso problema não era o que a gente comia e deixava de beber, era mais profundo, era o nosso coração. A gente continuava impaciente com as crianças, a gente continuava tendo problemas de relacionamento. E aí a gente pegou e falou, não, a gente tem que buscar mais ao Senhor. Aí a gente começou a fazer os cultos domiciliar. Aí começamos a ler Caminho a Cristo. A gente acabava de ler Caminho a Cristo. Vamos ler de novo, porque eu acho que a gente não entendeu direito. Aí a gente ficava lendo e relendo o Caminho a Cristo, estudando e, sabe, para cair as fichas, né? Então, a gente realmente teve uma transformação, não simplesmente no que a gente fazia ou deixava de fazer, mas no coração. E uma vez que a gente começou a assimilar valores diferentes, porque quando a gente chegou lá, a gente assistia muito filmes, né? A gente não tinha televisão em casa, por quê? Porque a gente sabia que televisão não fazia bem. Porém, a gente colocava as crianças para dormir e assistir filmes no computador. E esses filmes, eles nos passam princípios deste mundo, do consumismo, do imediatismo e princípios extremamente anticristãos. Desculpa se você gosta disso, mas assim, se você tem algum problema de relacionamento, de pecado que você não consegue vencer, de vícios, de controle de temperamento, humor, saiba que está tudo arraigado aí, né? Hollywood, como diz Anthony Valley, se não me engano, que é o fundador da Igreja Satânica, tem uma declaração dele que fala que a televisão é o veículo para a disseminação da nova religião satânica. Então, eu lembro quando a gente fez o jejum de mídia, de filmes, tudo, quando depois de um tempo a gente foi assistir de novo, sabe, o negócio, a gente não, a gente sentiu que era uma perda de tempo. Aquilo, nossa, a gente perdeu tempo, não tinha significado aquilo. Entendeu? É claro que se a gente tivesse insistido em assistir rapidinho, o gosto volta, né? Porque a carne se simpatiza. Mas aí a gente, graças a Deus, a gente não deu vazão à carne. Mas os princípios da nossa vida foram mudando. E aí a gente se tornou o quê? Essa era a casa que a gente morava lá no Wildwood. E ao redor da casa era um sítio. A gente começou a cultivar a horta. Aí a gente começou a ter um berçário, um viveiro lá para mudas, fazia mudas de blueberries, mudas de flores, de figo. A gente tinha mais de uns 170 pés de blueberries no fundo do quintal, que a gente fazia um manejo delas e cuidava, abria para o pessoal ir lá pegar blueberry, pegar morango. Tinha uns 2.500 pés de morango. Nossa. E as batatas, a gente plantava batata e comia as nossas batatas durante o inverno. Dava quase para o inverno inteiro. Isso tudo era as colheitas do nosso quintal. E a gente aprendeu aqui no o valor do serviço prático. Nos é dito que o trabalho manual é uma salvaguarda contra as tentações, né? Neil Nedley, ele refere que a parte do cérebro responsável por atividade manual, ela está posterior ao lobo frontal. Então, quando você exercita bastante essa parte se desenvolve o trabalho manual, indiretamente você está aumentando o fluxo de sangue para o lobo frontal, que é responsável por julgamento, tomada de decisão, análise, moralidade e espiritualidade. Quando você assiste muito televisão de entretenimento, sabe o que acontece com essa parte que melhora com a atividade manual? Essa parte, ela é inibido o fluxo de sangue dessa parte. E aí você fica num estágio quase semi-hipnótico, onde as coisas vão direto para o subconsciente, né? Onde você não filtra para saber se aquilo é realmente o que está
está sendo apresentado. Então, realmente, a gente mudou. E a gente só se subordinou a tudo isso, a trabalho manual, a uma dieta diferente, porque a gente estava lá longe. Eu acredito que Deus sabia que se eu, aqui no Brasil, eu não me subordinaria a ter essa experiência. E Deus, ele deseja tanto que os seres humanos sejam mais intimamente associados com ele, portanto, ele leva para longe dos seus amigos e conhecidos. Então, Deus quer ter um relacionamento mais íntimo conosco. Alguns eles vão levar para o Ayurveda, outros Deus pode levar para o hospital, outros ele pode trazer para a Serra do Cipó, outros para o Med Missionary. Então, mas Deus ele quer nos separar dos nossos amigos, no nosso campo de influência, que às vezes não tem sido na direção certa, para que ele possa nos influenciar. Né? Olha essa senhora Corey. Se a gente olhar para ela, a gente vai achar que a solução dela é fazer um regime. Ou a solução dela talvez seja fazer uma bariátrica. Mas olha, a Corey, ela encontrou o livro Ciência do Bom Viver e ela começou a ler o livro. Depois de 2 anos, esta é a Corey. A Corey, agora ela estava sendo uma missionária, estava indo na casa das pessoas, falar para elas, olha, eu mudei. Você também pode mudar. Deus pode fazer um milagre que fez na minha vida, na sua vida. Mas tem que começar no coração, não de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora, tem que mudar os nossos gostos, nossa. E isso ela conseguiu lendo um livro que é basicamente espiritual, Ciência do Bom Viver. Tem orientações de saúde, com certeza, faz parte. Mas basicamente é uma mensagem de uma transformação espiritual. Olha, esse outro senhor que esteve aqui na Serra, depois de algum tempo que ele saiu daqui, né? Deus está no negócio de restaurar vidas, e Ele quer restaurar a sua. E é por isso que Ele nos trouxe aqui, olha, para a Serra do Cipó. Aqui nós estamos comprometidos em restaurar vidas, com os princípios de Deus. Por quê? Porque Deus tem uma promessa bem grande para a gente. Guarda, pois, os mandamentos e estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. E ele fala: e o Senhor de ti desviará todas as enfermidades, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios. Então, Deus nos dá um mandamento e depois nos dá uma promessa para aqueles que guardarem o mandamento. A promessa é que a gente não vai ter as doenças dos egípcios, mas como Isaac, os egípcios era tanto tempo, hoje as doenças são tão diferentes da época dos egípcios. Será? Vamos ver aqui, olha, teve esse artigo científico que saiu no JAMA, que é uma das revistas científicas mais bem conceituadas do mundo. Eles fizeram tomografia computadorizada de múmias do Egito. E quais as doenças que eles constataram nessas múmias? Olha, assim, epidêmico de aterosclerose. Sabe o que é aterosclerose? É uma doença de estilo de vida. É caracterizada por uma dieta muito rica e sedentarismo. Não existe nada novo debaixo do céu, né? Então, mas será que só os egípcios morriam de uma dieta muito rica e sedentarismo? Aqui, doença associada ao estilo de vida mata mais que homicídio e acidente de trânsito onde? No Brasil. Então, os brasileiros estão morrendo das doenças dos egípcios. Mas não só os brasileiros. Os cristãos, infelizmente, os cristãos, aqueles que se chamam pelo meu nome, estão morrendo com as doenças dos egípcios. Só existe um porquê. Não estão servindo ao Senhor certo. Estão servindo a um outro Senhor. Qual é esse Senhor? É o eu. O eu que gosta de fazer aquilo que não. E esse eu mora em cada um de nós. Né? E é por isso Jesus mesmo falou, palavra do próprio Jesus: negue a si mesmo. Toma cada dia a sua cruz e siga-me. Se a gente fizer isso, a gente vai estar servindo, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. Então, Deus promete nos dar saúde, nos dar vida, e vida em abundância. Essa vida em abundância é uma vida com saúde. Mas para ter essa vida com saúde, a gente tem que servi-lo.
por que não podemos servir a nós mesmos? Tem gente que me pergunta, mas por que eu não posso fazer uma coisa que eu gosto? Afinal de coisas, eu gosto. Se você já viveu bastante, e se você está sendo honesto com as suas experiências da sua vida, você já deve ter chegado à conclusão de que a nossa vontade é uma vontade corrompida, é uma vontade autodestrutiva. Por quê? De uma maneira simples de explicar isso, tem um pote desse tamanho assim, branco, que é que ruim. Que ruim. Por que que ruim? Porque é uma mistura de gordura, açúcar. Não, para você entender, deixa eu só voltar um pouquinho, contar um. Foi feita uma experiência na Universidade de Nova York. Os alunos de medicina, eles precisavam fazer uma pesquisa, publicar um artigo para poder se formar em medicina. Aí os alunos foram no laboratório do Dr. Taylor e pediram um colesterol. Eles queriam esse colesterol para eles injetarem nas veias do macaco, acompanhar a evolução do processo aterosclerótico e depois publicar o artigo. O Dr. Taylor deu um colesterol para ele, eles injetaram. Aí eles avaliaram que em uma semana já tinha placa de aterosclerose, placa de gorduras nas veias, nas coronárias dos macacos. Aí eles correram para o Dr. Taylor e falaram, Dr. Taylor, o que, que tem naquele colesterol que estava tão ruim, tão letal daquele jeito? A gente sabe que era ruim, a gente não imaginou que era tão ruim desse jeito. Aí o Dr. Taylor pegou e falou, olha, aquele colesterol é um colesterol que estava ali na bancada, exposto ao ar há muito tempo, ele estava oxidado. Leva esse colesterol que não está oxidado, novinho aqui, repete o experimento e compara os dois resultados. E foi tiro e queda. Quando eles colocaram o colesterol não oxidado nas veias dos macacos, o processo aterosclerótico não foi tão rápido, não era tão letal o não oxidado. Aí eles ficou claro com esse estudo que o colesterol oxidado é extremamente maléfico. Aí eles falaram, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos agora pesquisar quais alimentos que têm um teor maior de colesterol oxidado. E aí eles pesquisaram, e eles chegaram à conclusão que os alimentos que têm um teor maior de colesterol oxidado são os alimentos que misturam açúcar, leite e ovos, que misturam gordura animal com açúcar. Então, um pote assim, ó, branquinho desse tamanho, é que ruim, certo? Porque em uma semana vai estar obstruindo as artérias do nosso coração. Mas me fala a verdade, quando a gente coloca aquilo na boca, a nossa natureza fala o quê? Que bom. Entendeu? Então a nossa natureza é corrompida. A gente gosta daquilo que nos destrói, né? E tem como a gente mudar isso? Não tem. Só a graça de Deus. E a graça de Deus, ela vai fluir da onde? Da cruz do Calvário, quando a gente percebeu o enorme amor de Deus por nós, né? Aí sim a gente vai achar que ele nos amou tanto, o que que é eu negar o eu e segui-lo? Não é nada. Afinal do conto, eu sei, se eu não negar, eu vou estar me autodestruindo. Mas enquanto eu não enxergar o amor de Deus na cruz do Calvário, eu posso até parar de comer porque eu estou doente, eu posso parar de fazer isso, mas, né? Então, o amor é que vai fazer a diferença. O amor é que vai fazer se a gente perceber o tamanho do amor de Deus, a gente vai o amá-lo, porque ele nos amou primeiro. E aí, quando a gente negar o eu por amor, a gente não vai ficar acusando aquele meu irmão que não ama a Deus, ainda que não percebeu o amor de Deus, a gente vai ficar acusando, você vai morrer. A gente não vai ficar apontando o dedo, a gente vai falar, pai, perdoa que ele não sabe o que faz. Olha, eu estava fazendo aquilo algum dia atrás, Senhor, nossa, ele está aí que nem eu, ele está enganado. Então, só existe um motivo da gente obedecer. Interceder pelos pecadores, pelos aqueles que não conseguiram descobrir o gozo da obediência, né? Então, se a gente faz obediente apontando, né, acusando o pecador, é a prova de que nós não passamos de legalistas, né? Então, isso nos fala que servir a Deus vale a pena. Então, portanto, quer comais ou bebais, faça isso tudo para a honra e glória de Deus. Por quê?
porque para a honra e glória deles, vai ser uma bênção para nós e não uma maldição, né? Não vai ser algo destrutivo. E foi dito e certo, a promessa de Deus se cumpre, né? Então, é claro que não foi assim, do dia para a noite que essas minhas doenças desapareceram. Algumas demorou mais tempo, anos, mas foram desaparecendo. Porque elas também não tinham sido estabelecidas de um dia para a noite. Foram anos e anos para elas serem estabelecidas, foram anos e anos para elas serem recuperadas. E até a asma do meu filho e a dermatite atópica da minha filha desapareceram. Então, aí, olha, diante disso, diante do que estava acontecendo na minha vida, na vida da minha família, eu falei, não, eu não posso ficar com isso só para a gente, eu preciso, né, ajudar as pessoas. Eu lembro quando eu cheguei no IOD, eu trabalhava o mínimo possível para me considerarem um bom trabalhador, né? Nessa época, eu estava fazendo o máximo que eu consegui, e mesmo assim, eu não achava que era o suficiente. Porque quando eu cheguei lá, eu trabalhava para homem. Eu estava cumprindo horário, trabalhando para homem. Quando eu compreendi todo o contexto e a bênção que era aquilo, eu comecei a trabalhar para o Senhor. E aí, né, por último, eu trabalhava na hidroterapia, ajudava no lifestyle, ajudava na clínica, no laboratório, dava aula na escola missionária e mesmo assim achava que estava fazendo pouco. Aí eu comecei a tirar minhas folgas e juntar uns dias de livre absence, de saída sem nenhum benefício, para vir para o Brasil para fazer viagem missionária, para fazer voluntariado. E aí, através desse casal que era caseiro do sítio lá em Capitólio, onde eu estava fazendo voluntariado, esse casal veio e ficou hospedado na casa de Cesiane Amaral, aqui em Belo Horizonte. Aí a Cesiane falou para eles: olha, estou recebendo esse local como doação para ser um centro de vida saudável e um asilo. Será que você conhece alguém que pode nos ajudar? Eles falaram: olha, tem um missionário que está vindo ajudar a gente lá em Capitólio, que ele já falou que o campo missionário dele é o Brasil, que ele está esperando Deus apontar aonde. Entre em contato com ele, quem sabe? Pode ser ele. Quando a Cesiane entrou em contato comigo, só para encurtar a história, o meu coração já estava aqui. Porém, eu não podia arrastar minha esposa e meus filhos lá dos Estados Unidos para cá, né? Porque aqui eu sabia que era um ambiente árido e exigir muito trabalho. A gente não tinha dinheiro nenhum para tocar a obra aqui. Era simplesmente pela fé, né? Só que não era uma fé cega. A gente tinha muitas evidências de que Deus estava guiando. Para vocês terem ideia, a primeira igreja adventista que ouviu falar de um projeto missionário aqui na Serra do Cipó foi a Andrews University, a Pioneer Memorial Church, né? E quando eu saí do púlpito, na sala pastoral, tinha uma senhora, e essa senhora veio, falou: Isaac, Deus me falou tanto com o seu testemunho, eu estou tão impressionada com a obra que Deus tem para você no Brasil, que eu estou aqui para te encorajar e falar para você não desistir, vai à frente, que Deus vai abrir, vai providenciar todos os meios, papá. E ela me deu um cheque de US$ 1.000. E ela falou: isso aqui é para te ajudar, mas sabe que Deus vai mandar mais, papá. Depois de uma semana, ela me ligou para me encorajar de novo. Meu filho, como eu saí assim tão maravilhada pela obra que Deus tem para você lá no Brasil. E aqui está mais um cheque de US$ 1.000. Eu coloquei no correio para você hoje. Nossa, isso Aí quantos depois anos de... atrás foi? Oi? Quantos anos atrás foi isso? Isso foi em 2014, Tá. porque a Bem, gente veio aqui em 2015. E aí, quando eu fui lá, em 2014, quando eu fui para Andrews dar esse testemunho, eu não tinha o dinheiro de volta para o Iowa, para a Geórgia. Eu tinha recebido US$ 100, que foi a primeira doação para a Serra. Aí eu falei: US$ 100 não dá para fazer muita coisa lá, mas dá para colocar combustível e ir lá na Andrews. Aí eu abasteci o carro sem ter o dinheiro de volta. uau. Coloquei a família dentro do carro e fomos para Andrews. Aí depois aconteceu isso com essa senhora. Aí teve também uma ocasião que eu passei uma noite quase toda em oração, com o coração com aquela: Senhor, por favor, deixe claro se o Senhor quer que a gente vá ou não. E nessa noite eu tive um sonho. Hum, Aí
o sonho dava, Senhor, sonho não é o suficiente, porque sonho é passível de interpretação e minha esposa vai ter outra interpretação para esse sonho. Senhor, por favor, seja claro. Aí, quando eu acordei, 5h21 da manhã, um amigo meu tinha mandado um e-mail. E nesse e-mail tinha o chamado de Abraão, que falava assim: muitos são provados hoje como foi Abraão. Eles não podem ouvir Deus falando diretamente dos céus, mas eles sabem da vontade de Deus, através da sua providência e através da sua palavra. Aí falava assim: quem está disposto a deixar amigos, associações de familiares e amigos, para ir para aquilo que parece uma seda de abnegação e sacrifício? Uhum. Aqueles que estão dispostos a atenderem o chamado de Abraão gozarão juntamente com ele de um gozo eterno, de uma glória muito excelente que nada nesse mundo pode ser comparado. Patriarcas e Profetas, se eu não me engano, é 126 ou 86, eu não sei qual que é a página em português e inglês certa. Então, a gente tinha certezas que Deus estava encaminhando, só que a gente não tinha os recursos, a gente não tinha nem dinheiro para comprar passagem para voltar para o Brasil. A gente tinha feito um orçamento, ia custar US$ 100.000 para organizar isso aqui, ó. Essa era a propriedade que a gente recebeu. A gente não tinha nem os dias das passagens, mas Deus foi providenciando um atrás do outro. Um milagre atrás do outro. Eu acho que eu poderia escrever um livro Uau. para ocorrer. Hoje não, já está melhor do que isso, né? Então, essas são fotos mais atuais. Aqui já é da escola missionária, prédio da escola missionária, aqui o Lifestyle, a gente tem outro prédio agora que é a escola fundamental. E você, quando as pessoas começam a falar de projeto missionário, sonhar em fazer alguma coisa, eu falo assim: olha, você não pode ser louco sozinho. Se Uhum. você for louco sozinho, porque as pessoas olhavam para a gente e falavam: ah, você é louco, porque você está deixando o certo pelo duvidoso. Só que eu não era louco sozinho, porque eu tinha Deus me falando que era para ir. Mas assim, Deus, as pessoas não veem, né? Então, se for só eu e Deus, ainda vão me falar que eu sou louco, né? Só que se eu tivesse vindo sozinho, eu não ia conseguir fazer nada aqui. Então, eu preciso do quê? De companhias, de pessoas que venham e ajudam. E assim, impressionante que Deus tem os loucos dele em todos os lugares. Quando ele começa a chamar uma obra, ele vai tocar no coração de mais pessoas. E Sim. aí esse casal, o Paulo e a Valéria, foram primordiais, foram pessoas-chave para nos ajudar a começar o trabalho. Esse casal também, o Daverney e a Ruth Bazan. E esse outro casal, a doutora Miri e o Milton. Então, olha, eu estava deixando o meu estipêndio, minha casa que eu morava, tudo para pagar aluguel, para fazer uma obra que eu não tinha dinheiro para terminar. Não tinha garantia nenhuma humana de organização, até a instituição que a gente estava nos Estados Unidos falava: a gente pode te ajudar. Se você conseguir doação aqui, a gente recebe e repassa para você, só isso. Ah, Então, assim, eu não tinha nenhum braço humano para nos apoiar. Mas a gente tinha bem claro a direção do Senhor. hum. E aí a gente veio e não veio sozinho. A gente chegou aqui, estava com umas 13 pessoas, 13 missionários chegaram para um campo que Uau. não tinha nada. Depois de 5 dias que a gente estava no país, a gente recebeu 25 pessoas. Não tinha cama, não tinha guarda-roupa, não tinha box nos banheiros. Era uma situação assim bem, estava um pouco melhorada do que aquelas fotos, do que essas fotos aqui, ó. Já tinha piso, tinha encanamento, mas não tinha móveis nenhum. As pessoas dormiram no chão, mas sabe de uma coisa? Elas estavam vendo os milagres que Deus estava fazendo. E eles não reclamavam. As pessoas estavam, sabe? Hoje em dia é muito mais fácil a gente ver pessoas reclamando, porque elas chegam tudo pronto, elas não estão vendo aquele espírito de abnegação de todo mundo que chegou de fora, viajou, veio de outro país com espírito de abnegação de levar a casa. Eu vou reclamar porque estou dormindo no chão, né?
Então, só que hoje o pessoal chega aqui, eles não enxergam abnegação. As pessoas estão aqui, mas está tudo pronto, então parece que ninguém tem. E aí é muito mais fácil haver reclamações e insatisfação, né? Então, hoje já estão acabados, a gente está na fase quase de inaugurar um spa, uma área com piscina, com jacuzzi, com sauna, que vai, assim, atender bem melhor os nossos hóspedes. Mas, assim, tudo foi conseguido. A gente chegou aqui com o propósito de usar aquilo que estava nas nossas mãos e Hum, deixar que Deus multiplicasse. hum, E isso funciona, sim. né? Aquele que é fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Agora, se o pouco que você tem na mão, você não faz nada esperando ter mais, ter o suficiente, então a situação não vai ocorrer, né? E aqui, sobre a dieta, a gente tem realmente os quartos, procurado ter uma dieta de variedade, né? Porque quando a gente coloca na mesa, a gente procura não servir os pratos, mas dar opções, porque as pessoas que chegam aqui não estão acostumadas com dieta natural. Então, se Uhum. você dá uma opção de 3, 4 variedades e cair que é aquela exatamente aquilo que a pessoa não gosta, aí é complicado. Então, é importante a gente dar uma variedade de opções para que elas vejam que nas coisas divinas a gente tem opção, Deus nos dá opção, Deus é um Deus de variedades. E aqui algumas fotos de como está hoje a E instituição. Então, é basicamente isso que eu tinha preparado. Você tem alguma pergunta? muito bonito. Agora me fala um pouquinho aí. Você falou que vocês estão com uma escola missionária agora? É. Então, desde quando chegamos, a gente já chegou para fazer escola missionária, porque a Ellen White ela fala que o centro de vida saudável deveria ter uma escola para treinar obreiros. Hum, Por quê? Porque o tipo de serviço que a gente presta, aqui não tem ninguém, não tem escola no mundo, não tem formação no mundo nenhuma para fazer esse tipo de serviço. sim, sim. Então, se a gente quiser fazer bem feito, a gente tem que instruí-los. Então, a gente chegou começando com um curso missionário. A primeira coisa foi o curso missionário de um mês. A gente fez o curso de um mês com 25 pessoas, aí depois, no mês seguinte, a gente fez o programa de vida saudável. Aí a gente começou a alternar. Um mês era programa de vida saudável, outro mês escola missionária. Isso durante o primeiro ano. Durante o primeiro ano, a gente fez 5 escolas missionárias de um mês. Aí, a partir do segundo ano, a gente já começou a fazer um treinamento missionário de 6 meses. Ah, tá. Aí, no início, tudo era nessa instalação aí, na instalação que a gente herdou, Uhum. do, que foi doada. Funcionava a escola missionária, e funcionava também os programas de vida saudável. Hoje em dia, a escola missionária tem a sua sede própria, que é lá Uhum. aquele prédio de 2 andares, que lá funciona tudo da escola. Tem escritório, tem refeitório, sala de aula, tem padaria, cozinha, tem dormitório masculino, dormitório feminino e lavanderia. Que legal, uma baita de uma estrutura. É, é. E assim, a escola missionária também foi assim uma questão em 2018, porque outra coisa, quando a gente decidiu vir para cá para o Brasil, a gente colocou na mesa o nosso green card, porque a gente não tinha tempo suficiente para fazer cidadania, e se a gente ficasse mais 6 meses fora dos Estados Unidos, perderia o green card. Mas diante do chamado divino, o que é um green card? Sim, O chamado sim. divino é para a cidade de ouro, né? É para o céu. O que a gente quer saber de green card? A gente, vamos embora, a gente perde o green card, acabou, Deus está chamando. Aí Hum. depois que a gente decidiu ir embora, a secretária da instituição veio e falou: Isaac, eu vi que tem uma lei que se você sai dos Estados Unidos para projeto missionário, o tempo que você fica fora conta para você fazer cidadania. Nossa. Se você quiser, eu posso preencher esses papéis. Aí a gente preencheu esses papéis, mais aquele que dá direito a ficar 2 anos fora com o Green Card. E aí a gente
depois a gente recebeu tudo, só que depois de 2 anos a gente tinha que voltar. E aí, nas vésperas da gente vencer o prazo que a gente teria que voltar, eu não via como sair, sair do... Eu não conseguia ficar fora da instituição por uma semana. Falei, Hum, Senhor, como que eu posso sair? Aí, um amigo que tinha deixado a empresa dele em São Paulo, a esposa é médica, estava querendo se tornar missionário, foi passar um final de semana lá na Serra do aqui no Lifestyle, falou, aí contou toda a situação dele, que ele queria ser missionário, mas o não estava aceitando, e ele é administrador, tanto que ele tinha uma empresa dele e tinha deixado para trás. uhum. Aí a gente propôs, será que você não ficaria aqui então? Talvez seja para você ficar. Aí ele entendeu que era para Deus, que era realmente para ele ficar. E aí ele ficou administrando a Serra do Cipó. Ele falou: pode ir tomar conta da sua cidade, depois você volta, aí eu vou para o Wild. Então, aí eles ficaram. Ficou, a esposa dele é médica, então ela podia atender, ele administrar, então estava perfeito. Sim. E aí a gente foi fazer a cidadania. A gente chegou lá, deu entrada na cidadania, só que depois estava enrolando, não estava saindo o processo de cidadania. E aí ele ligou para mim e falou: Isaac, o fardo aqui está pesado, eu preciso que você volte. Aí eu falei para ele: tá bom, eu já comprei as passagens. Porque eu estava vendo as passagens, eu vi umas passagens muito baratas. Eu falei: não, é providência, não é à toa. Eu comprei as passagens. No dia que eu comprei as passagens, ele me liga e fala: não, o fardo está pesado aqui, tem muitos problemas, eu não estou preparado para lidar com tudo. Aí eu falei para ele: eu já comprei as passagens de volta. Então eu comprei as passagens de volta, colocando na mesa de novo a cidadania. Porque se Uau. eu voltasse sem cidadania, aí só foi comprar as passagens, o processo acelerou e a gente conseguiu voltar com a cidadania americana. Nossa, Deus cuidou de todos os detalhes. Deus Tão cuidou de detalhes do todos. coração. É. Que lindo, que lindo. E agora vocês estão aí, me fala se as pessoas que vão estar nos escutando aqui, se eles tiverem o interesse, talvez, de ir, como que funciona? Então, nós temos programas de vida saudável, 4 semanas, aí tem uma semana de intervalo, depois mais 4, uma semana de... Às vezes a gente até tem direto, né? Então, assim, a gente tem, a cada 2, 3 meses, a gente tem uma ou 2 semanas sem hóspede. Do contrário, a gente tem hóspede direto. Direto. E se a pessoa quiser ir para um final de semana, ela pode, se quiser ficar Pode, 10 dias também. pode. A gente faz pacote. A gente tem os pacotes definidos de 7, 14, 21 e 28 dias. Mas tem pessoas que vêm e ficam meses. A gente já teve um senhor que ficou 7 meses aqui. E vocês são especializados em algum tipo de doença ou é geralzão? Então, nós fazemos o geral, né? Tá. É claro que o Dr. Guilherme, ele gosta muito, o que é o médico que atende conosco, ele Uhum. faz bastante a área de saúde mental, né? Saúde. Porém, a gente ainda trabalha bastante com, no geral mesmo, em todo o estilo, que tem um impacto em todo o estilo de vida, né? Mas Sim. assim, a gente não tem uma especificidade para algum tipo de patologia específica. Tá. Que legal, Isaac. Eu fico muito feliz de você ter dedicado aí uma horinha para mostrar para a gente como a gente, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, como Deus guia todos os passos, né? É Com lindo ver certeza. isso e ver. Eu peço, né, que Deus, vamos estar orando pelo seu ministério ali na Serra do Cipó, para Deus continuar abençoando o seu lifestyle aí, que que esse seja, a Ellen White fala que a mensagem, né, da mensagem da saúde é o braço direito da mensagem ali do terceiro anjo, é o que às vezes muitas portas se fecham pra gente, mas quando a gente abençoa, ajuda uma pessoa com a situação ali de saúde, ela abre o coração para receber a mensagem de Deus. Então, Isaac, finaliza com a gente com uma palavra de oração. Tem um site aí que a gente, um site, como que a gente faz para entrar, para ver preço ali, para ver se a gente consegue se programar para ir visitar vocês?
Nós estamos no Instagram e no Facebook. O nosso website é lifestyleserradocipó.org. .org. Hum. Legal, gente. E eu deixo também aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês, se vocês quiserem, tiverem interesse também. Perfeito, Isaac. Obrigada pelo seu tempo. Imagina, Deus foi um continue prazer, abençoando. Faz uma palavra de oração, por favor. com certeza. Então, oremos. Nosso maravilhoso Pai, graças te damos pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo plano de saúde maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Ó bondoso Pai, mas sabemos que é um pacote. E só vamos ter a saúde se a gente aceitar a vida, e a vida que está em Cristo. Que o sangue do Cordeiro seja imputado a cada um de nós, que possamos crescer na sua graça, termos vida e saúde em abundância, para ser um testemunho vivo do seu amor. É o que te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigada, Isaac. Deus abençoe Imagina, foi você. um prazer. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.